Olha, você aprendeu errado e tá tudo bem aprender errado. A gente aprende, na verdade, várias coisas erradas. Por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa algum tempo atrás e a minha esposa é egressa do curso de biologia, ela estuda biologia e ela estava me explicando que, na verdade, a gripe não é causada pela chuva. Na verdade, a gripe é causada por um vírus e a chuva nada tem ligação com esse vírus da gripe. Só que a gente aprende desde sempre que se a gente ficar na chuva, a gente vai ficar gripado, que na verdade não tem nenhum respaldo científico. O que acontece é que a chuva ela pode causar mucosa nasal e isso em algum nível pode ser confundido com uma gripe, mas na verdade não, a chuva não causa gripe e a gente aprendeu isso errado. Até hoje eu recebo mensagem da minha mãe falando: cuidado com a chuva porque você vai ficar gripado, mas não, isso não tem nenhum respaldo científico. Na minha área, por exemplo, eu já discuti com algumas pessoas porque eu, como historiador, elas queriam falar que a feijoada ela foi uma invenção dos escravos, porque os escravos eles só tinham feijão e os restos do porco para se alimentar. Então eles foram lá e criaram a feijoada, mas na verdade isso não tem nenhum respaldo histórico. A fonte que prova isso é simplesmente inexistente. A feijoada, na verdade, ela é inspirada nos ensopados, nos famosos ensopados europeus que vão chegar aqui no Brasil ainda no período colonial e vão ser abrasileirados, e aí eles vão receber ali o nome de feijoada, só que essa feijoada vai ser servida nos restaurantes de alto nível, nos restaurantes dedicados para alta sociedade colonial, bem longe das senzalas. Então, assim, a gente aprende muita coisa errada e uma das coisas que provavelmente você aprendeu errada é que o cristianismo vai chegar na África só ali com as grandes navegações, que o cristianismo vai ser imposto pelos portugueses ao povo africano, e isso na verdade não tem também nenhum respaldo histórico, não é bem assim a história. Na verdade, o cristianismo está na África desde os primeiros séculos do cristianismo. Na verdade, desde o primeiro século do cristianismo, nós já temos cristianismo na África, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Quando nós estamos lendo o livro de Atos, ali ainda no primeiro século da igreja primitiva, logo depois da ascensão de Jesus, nós conseguimos ver a conversão de um etíope. Então, nós temos a conversão ali de um eunuco. Esse eunuco não tem nome, não é nos dado nome, mas em Atos 9 nós temos a conversão desse etíope. Essa conversão, a história conta que esse etíope estava ali lendo uma passagem de Isaías e por coincidência decretada pela soberania de Deus, claro, por uma coincidência, esse eunuco etíope estava lendo uma passagem, uma profecia que falava sobre Jesus, era uma profecia messiânica do livro de Isaías. E aí Filipe chega nesse etíope e pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo aí? Essas paradinhas aí que você está lendo, você sabe sobre quem fala? E aí Filipe expõe Jesus Cristo através daquela passagem. O etíope então decide pelo batismo. Nós temos ali a história contando que esse etíope se batiza e depois a gente não tem mais nenhum relato sobre esse eunuco no livro de Atos. O que nós sabemos é que esse eunuco ele ocupava um cargo de importância ali entre os funcionários da rainha dos etíopes. Então ele tinha um cargo de superintendente para a rainha do reino a qual ele estava ali incluído. E esse cargo provavelmente foi de grande influência para ele difundir, para ele espalhar essa nova doutrina, esse Salvador que é Jesus Cristo. Então, com certeza, ele pregou o Evangelho ali quando ele voltou para os seus, quando ele voltou ali para onde ele morava, em uma região da África. E como nós sabemos que era uma região da África? Porque nós temos
Frank Snowden é um historiador americano, ele é um historiador americano muito famoso, ele tem notoriedade pelos seus estudos com negros na antiguidade. Então ele estuda sobre a cultura dos gregos, como os gregos ingressavam na sociedade, qual que era o papel do negro na sociedade ainda ali na antiguidade, e nos seus estudos ele aponta que etíope era um termo muito utilizado para negros vindos da África. Então, quando se dizia que alguém era etíope, era comum dar-se esse nome para negros que vinham da África, e provavelmente é por isso que a Bíblia chama esse de eunuco etíope, é por isso que o escritor de Atos dá esse nome para aquele ali que se converte em Atos 8. É interessante a gente perceber que esse africano ele se converte antes de Paulo. Em Atos 8 nós temos Paulo perseguindo a igreja, mas nós temos um africano se convertendo. Antes mesmo de Paulo se converter, nós já tínhamos conversões de africanos ao cristianismo. E isso vai continuar. Nós temos, por exemplo, em Atos 13, quando nós lemos ali quem eram os mestres da igreja de Antioquia, é citado um Simeão Niger. Niger era um termo para falar dos negros, então aquele Simeão ele também era chamado de Niger, e isso era um indicativo de que ele era um negro advindo da África, o que faz total sentido, até porque Antioquia está ali bem pertinho da África, e esse Simeão, esse africano, vai ser um dos que vai impor a mão sobre Paulo e vai enviar ele para a sua primeira viagem missionária. Nós estamos falando de africanos enviando missionários cristãos. Luiz Saião, ele inclusive vai nos apontar algo interessante, porque quando nós estamos lendo ali cronologicamente o livro de Atos, em Atos 8 nós temos essa conversão, nós temos o cristianismo chegando até a África, mas o cristianismo vai chegar na Europa só em Atos 16. Então o cristianismo europeu é posterior ao cristianismo africano. O cristianismo chega na África, ao que tudo indica, antes de chegar na Europa. Então isso nos mostra que pelo menos parte da África foi cristã antes mesmo da Europa ser cristã. Quando nós vamos falar sobre arqueologia, os primeiros achados arqueológicos da África que estão relacionados em algum nível com o cristianismo, eles são datados ali por volta do século IV. Mas claro que o cristianismo estava na África muito antes disso. Esses achados arqueológicos eles estão ligados com o surgimento das primeiras comunidades, das primeiras igrejas, das primeiras organizações políticas relacionadas ao cristianismo. Mas na verdade o cristianismo vai chegar na África muito antes disso. Nós temos no século I, ali no final do primeiro século, nós já temos o cristianismo no Egito. O cristianismo se expande para Cartago ali por volta do final do século II, e no século IV nós já temos Aksum se declarando um reino cristão. Então o primeiro reino ali da África que vai decretar o cristianismo como religião oficial. E esse movimento de decretar o cristianismo como religião oficial, ele inclusive vai ser repetido por outros reinos africanos. Nós temos essa repetição no reino da Nobátia, da Macúria e da Lódia. Então o cristianismo já estava ali desde os primeiros séculos muito forte, em grande expansão ali no continente africano, principalmente no que hoje nós entendemos como norte da África. A verdade é que, diferente do que nós entendemos hoje como continente africano, nesse período a África tinha um certo protagonismo. A África não era simplesmente um continente de países subdesenvolvidos. Nós temos, por exemplo, Joséfo. Quando Joséfo vai falar sobre a África, ele nos traz um dado importante, um dado interessante, onde ele diz que 2/3 de todo o trigo consumido na Roma era derivado da África, era derivado do continente africano. E isso sem contar o trigo que era produzido no Egito, porque na antiguidade a limitação geográfica que eles consideravam e que eles chamavam ali de África não incluía o Egito.
Então, se for considerar o Egito, essa parte, essa porcentagem, ela aumenta mais ainda. Então, a África tinha um protagonismo, a África tinha uma relevância importante na antiguidade, diferente do que nós entendemos hoje como continente africano. Nós temos Cartago, por exemplo, que já foi citado aqui, que era uma superpotência, ela era forte militarmente, ela tinha influência cultural. Então a África era protagonista cultural, a África era uma protagonista na economia, a África era uma protagonista nas ideias, e tudo isso vai ser muito importante para essa expansão cristã que vai acontecer ali nos primeiros séculos. Sobre essa influência, é legal vocês lerem isso aqui, ó. Cristianismo primitivo no norte da África, a história de como teólogos africanos moldaram a teologia cristã. É legal, isso aqui fala um pouquinho sobre essa influência da África não simplesmente no divulgar a cultura cristã, mas inclusive no produzir a cultura cristã. A África foi berço de Orígenes, Tertuliano, foi berço de Agostinho. A África foi berço de Agostinho. Agostinho, que era de Hipona, e por isso era chamado de Agostinho de Hipona. Hipona, que por sua vez fica na África, hoje ali na região da Argélia. E Agostinho, africano, ele foi um dos moduladores, um dos pilares para o que hoje nós entendemos como filosofia cristã. Nós podemos citar aqui suas grandes obras, a Trindade, a Cidade de Deus, as Confissões. Então, são grandes obras que vão moldar o que hoje nós entendemos como filosofia cristã. Nós temos, por exemplo, Efigênia. E quando eu estou falando de Efigênia, eu não estou falando sobre aquela rua onde você vai comprar os seus equipamentos eletrônicos. Eu não estou falando sobre aquela padaria que fica ali no prédio da Copan, que fica ali no pé do Copan, e aquela padaria que tem aquele bolo de chocolate incrível que custa seus 2 rins. Não, eu não estou falando sobre essa Efigênia, mas eu estou falando sobre a Efigênia africana, a Efigênia que foi uma figura cristã tão notória que a Igreja Católica decidiu dar a ela o título de santa, e hoje nós conhecemos ela como Santa Efigênia. Então a África, ela é berço de grandes figuras, de grandes teólogos e produtores da cultura cristã. E é verdade que, como historiador, eu seria injusto com você ao dizer que os portugueses não imporam a religião cristã durante as grandes navegações. Isso é completamente verdadeiro e não tem como negar. Infelizmente, isso é uma mancha na história do nosso cristianismo. Os portugueses chegam ali na África com interesses completamente comerciais. Os interesses dos portugueses, dos europeus ali na África não eram um interesse missionário nesse primeiro momento, não era um interesse evangelístico nesse primeiro momento, mas o que nós temos ali na África é os portugueses chegando com um interesse comercial. Eles estavam em busca de terras, eles estavam em busca de riquezas, e aí eles impõem o cristianismo, o cristianismo inclusive cultural, o cristianismo como cultura para aquelas tribos ali que eles têm os seus primeiros contatos, tribos, algumas dessas que realmente ainda não tinham tido um contato anterior com o cristianismo, então é imposto para eles o cristianismo à força. Isso realmente aconteceu, seria injusto da minha parte negar que isso aconteceu, e nós como cristãos nós precisamos assumir isso e tentar redimir de alguma forma, e tentar consertar essa mancha de alguma forma. Mas da mesma forma que é injusto eu negar que isso aconteceu, também é injusto eu falar que por conta disso o cristianismo vai chegar na África só durante as grandes navegações, o que não é verdade. O cristianismo, ele chega na África ali no primeiro século. A África vai ser importante na divulgação e na produção do que nós entendemos hoje como cristianismo. Isso muito antes de portugueses, muito antes de grandes navegações, muito antes das missões jesuítas. A verdade é que a África é cristã, e é cristã desde o primeiro século. A África ali tem traços do cristianismo desde o seu primeiro século, diferente, por exemplo, do islamismo, que vai chegar na África só no século 7 e vai ser imposto em diversos lugares, aí sim à força.
O islamismo chega inclusive perseguindo e matando cristãos que já estavam instaurados ali na África desde o seu primeiro século da era cristã. Então nós temos o cristianismo na África desde o primeiro século da era cristã, e isso é inegável. A África é sim cristã. Nós podemos inclusive falar que em algum nível o cristianismo tem matrizes africanas, não tem como nós negarmos essa realidade. E na verdade o cristianismo é coisa de preto, sim. O cristianismo é coisa de preto, e na verdade não só coisa de preto, mas o cristianismo é coisa de preto e branco, é coisa de mulher e homem. O cristianismo é coisa de gentil e judeu. Afinal, foi para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus foi nos dado, é por isso que nós temos um Salvador. Quando nós lemos, por exemplo, em Apocalipse 5:9, está escrito que eles cantavam um novo cântico, e esse cântico era: Tu és digno de receber o livro, aqui falando sobre Jesus Cristo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus gente de uma única tribo, não, gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Esse é Jesus Cristo. Na verdade, ele comprou não apenas africanos, o sangue dele é suficiente para salvar não apenas negros, mas o sangue dele é suficiente para salvar todos nós, e aleluia por isso. Um Salvador foi nos dado, Jesus Cristo foi nos dado como Salvador, e os nossos irmãos cristãos da África perceberam isso, inclusive antes dos nossos irmãos da Europa. Isso é uma grande bênção, isso é motivo de grande alegria. Se você quiser ler mais sobre, conhecer o livro que eu citei aqui, ele é da editora Pronobis, o link dele está aí na descrição, ele está de graça para quem é assinante do Kindle Unlimited. E se você quiser ler ele físico, aqui com as folhinhas em suas mãos, você pode comprar. Ele também está disponível na Amazon. Se você comprar pelo meu link, eu ganho um trocadinho. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição também um artigo escrito por mim no Medium. Esse artigo ele vai citar algumas fontes e outras informaçõezitas. Você pode entrar lá para dar uma olhada se quiser saber mais sobre o assunto. E se teologia e história te interessa em algum nível, se inscreve nesse canal aqui embaixo. Logo breve, Deus permitindo, eu volto para a gente tratar mais sobre esses assuntos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo na careca de vocês e é nóis!